Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Muito obrigada, Senhor. E nesta noite, nós chamamos a nossa alma para bendizer ao Senhor, para reconhecermos que Tu tens sido muito bom para conosco, muito generoso. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigada porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Em Cristo nós temos cura para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Muito obrigada, Jesus, pela tua obra na cruz, porque você se fez pecado em nosso lugar, porque tu levaste sobre si a nossa morte, a nossa doença, a nossa dor, a nossa maldição, para que nós vivêssemos vitoriosos, felizes, saudáveis, abençoados, uma vida abundante, Senhor. Que possamos ter a revelação da obra que Tu fizeste na cruz, que possamos ter a revelação da herança que nós temos em Cristo Jesus e que possamos nos apropriar daquilo que é nosso por direito, em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor, possa estar posicionado para que a sua fé possa crescer, que possamos estar alimentando a nossa fé com a Tua palavra e possamos estar praticando, exercendo a nossa fé na nossa vida diária. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando sobre 7 coisas mais importantes no assunto da fé. Amém? E nós vimos que a primeira coisa mais importante, qual é que é? Qual é a primeira coisa mais importante no assunto da fé? Todo crente tem uma medida da fé do tipo de Deus. Amém, gente? Gente, isso daí está na ponta da língua e no espírito. Amém? Então, todo crente recebeu uma medida da fé do tipo de Deus. E essa fé é a fé que remove montanhas. É a medida de fé, é a mesma fé que Deus usou no princípio para criar todas as coisas. Amém? É a fé que crê no coração e você fala com a boca o que você creu no coração e assim será. Amém? Então, Deus dá o mesmo início a cada um que crê em Jesus. Ele não dá uma medida para um maior do que para o outro. É uma mesma medida de fé para todos. Amém? Deus dá o mesmo início para todos. Então, a segunda coisa mais importante no assunto da fé, que nós já estudamos, qual é que é?
Isso, a fé cresce. A medida da fé pode ser aumentada. Amém? Então a fé cresce, a fé se desenvolve, não é? Então, a sua fé, aquela medida de fé que você recebeu quando creu em Jesus, então essa medida de fé, ela vai crescer de acordo com aquilo que você fizer com ela. Então, é você que faz a sua fé crescer e não Deus. Não adianta pedir a Deus para aumentar sua fé, porque Ele não vai fazer isso. Você vai estar perdendo tempo se estiver orando desse jeito, porque não é Deus que vai aumentar sua fé. É você que tem a responsabilidade de fazer com que essa medida da fé que Deus lhe deu cresça, não é? E nós podemos fazer com que a nossa fé cresça mediante a gente praticar duas coisas. A gente fazer duas coisas. Qual é a primeira coisa? Isso, alimentar a fé com a palavra, né? Qual é o alimento da fé? A palavra de Deus, não é? Então isso quer dizer, se a gente quer que a nossa fé cresça, nós precisamos ser cristãos que leia a Bíblia, que medite na Bíblia, não é? E que estude a Bíblia. Não podemos ser negligentes, e Deus não vai fazer isso por você. Amém? É você que tem que ter uma prática diária de leitura e de meditação na Bíblia, não é? Nós vimos que Jesus falou, assim como o alimento é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito. Assim como a gente come todo dia para alimentar esse corpo físico, nós precisamos de todo dia dar alimento ao nosso espírito. Amém? Porque existem muitos cristãos fracos, doentes, porque eles estão desnutridos, porque eles pensam que o que eles recebem uma vez por semana ou 2 semanas, ou 2 vezes na semana quando vem à igreja, é o suficiente. Não é? Se fosse o suficiente, também você poderia comer só 2 vezes na semana e teria muito bom tamanho para o seu corpo físico ficar bem, não é? Mas a gente come todo dia e várias vezes ao dia, tá? Então não pense o que você recebe, não é? 1 ou 2 vezes que você vem à igreja, que você recebe é o suficiente para que você se fortaleça e você cresça espiritualmente. Então essa parte é cada um de nós. Amém, gente? Então essa é uma tecla que nós temos batido, né? Um crente não pode se dar ao luxo de não ter um tempo diário de leitura e meditação da palavra. Amém? Porque esse é o alimento da fé. Esse é o alimento do Espírito. Amém, gente? E qual é a segunda coisa? Exercitar a fé. Nós estamos falando de 2 coisas que precisamos fazer para a nossa fé crescer. A primeira é alimentar a fé com a palavra, e a segunda é exercitar a fé, pondo-a em prática na nossa vida diária. Não é? Então nós exercitamos a fé nas situações do nosso dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, nas lutas que passamos, nas enfermidades, né? Às vezes privações financeiras, não é? Então é nessa hora que Deus quer que nós exercitemos a fé, que a gente pratique a fé nas situações do nosso dia a dia. A fé é como um músculo que a gente tem que exercitar. Não adianta só comer e engordar e ficar fora de forma. É necessário comer e fazer exercício, não é assim no físico? Não é? É o mesmo no espírito. Temos que comer no espírito e temos que exercitar, temos que praticar aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Amém, gente?
Então, e nós vimos também que o crescimento da fé é como uma escada, não é? Ninguém chega ao topo da escada num salto só, não é? Sobe-se degrau a degrau, amém? Então, à medida que você vai exercitando a tua fé num nível, não é? Você vai tendo a revelação, o entendimento, e você vai vivendo, você vai subindo degrau a degrau, não é? Não adianta a gente querer exercitar a fé para coisas grandes, se nunca exercitou a fé para coisas pequenas, não é? Às vezes, como nós falamos, uma pessoa fica com um problema e é desenganado pelo médico, não é? Aí fica querendo exercitar a fé, né? Para crer no milagre, mas nunca exercitou a fé para uma gripe, nunca exercitou a fé para uma dor de barriga, nunca exercitou a fé, não é? Para problemas menores, mais simples. Amém? Então, à medida que você vai exercitando a sua fé para coisas mais simples, você vai tendo experiências com Deus e Deus vai te levando a níveis maiores, não é? Você nunca exercitou a tua fé para R$100, daqui a pouco você quer exercitar a fé para R$1 milhão, não é? Não, você tem que ir crescendo em nível de fé. Então, comece a exercitar a fé no nível em que você está. E à medida que você vai exercitando, você vai subindo os degraus, crescendo de fé em fé. Amém, gente? Então, hoje nós vamos para a terceira coisa mais importante no assunto da fé, né? Que é: a fé é do coração e não da cabeça. Amém? Então, a fé é do coração e não da cabeça. Então, lá em Marcos 11:23, que é o texto, nosso texto básico, né? Então está escrito assim, Marcos 11:23: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus está falando aqui que a gente crê com o coração, né? Mas não duvidar no coração, mas crê. Então onde você crê? No coração, amém? Então refere-se a crer no seu coração. Agora vamos lá para Romanos 10:10. Romanos 10:10. Amém? Aleluia. Romanos 10:10. Quantos chegaram aí, digam glória a Deus bem alto. Então todos juntos vamos ler esse versículo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a parte inicial diz: porque com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê, amém? Então crer é fé. A gente crê aonde? A gente tem fé aonde? No coração, amém? Então a fé bíblica é do coração. A fé genuína, a fé verdadeira, ela não é intelectual, ela não é da mente, ela não é da cabeça, mas ela é do coração. Agora, quando a gente fala coração, a gente não está se referindo àquele órgão que a gente tem aqui no peito, né? Bombeador de sangue para todas as partes do corpo. Não é esse o coração. Então vamos ver o que é o coração do homem. Vamos lá para 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 4. 1 de Pedro 3, 4. Primeira de Pedro 3, versículo 4. Amém? Chegaram aí? Nós estamos no Instituto Bíblico, gente.
No Instituto Bíblico estuda-se a Bíblia. Então, a sua ferramenta básica para estudar no Instituto Bíblico é estar com a sua Bíblia e manusear a sua Bíblia. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então aqui Deus está falando sobre o homem interior do coração. Alguém tem alguma versão diferente dessa? Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aí fala de um homem encoberto no coração. Alguém tem outra? Fala. A beleza? A beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Então, a beleza deve estar no coração. Alguém tem alguma outra versão? Seja do íntimo do coração. E tem alguma versão que fala do o coração oculto? Beleza. Peraí, vamos lá. Ao contrário, seja no ser interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém. O seu é diferente, pastor Adonias, desse? A mesma coisa. Amém. Então, gente, tem uma versão que fala sobre o homem oculto no coração, que é a mesma coisa que o profeta Floriano falou do homem encoberto no coração. E aqui na nossa versão diz o homem interior do coração. Então, Deus diz que no coração do homem há um homem interior que está oculto aos nossos olhos, aos nossos sentidos, não é? Então, o homem interior do coração é um homem espiritual que está oculto, está encoberto a quem? Aos sentidos humanos. Amém? Então, aqui está falando de um homem interior do coração. Agora vamos lá para 2 Coríntios 4:16. 2 Coríntios 4:16. Amém? Quantos chegaram aí, 2 Coríntios? Então vamos ler juntos. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, olha, o apóstolo Paulo está falando que existe um homem interior e um homem exterior. Amém? E Pedro chama o homem interior de homem interior do coração. Então, o que é o homem exterior? Isso, é o nosso corpo. Amém? E o nosso corpo, ele é visível, né? Nós podemos ver nosso corpo, nós podemos apalpar nosso corpo, né? Então, você pode ver o homem exterior, não é? Agora, nós sabemos, aqui está escrito que o nosso homem exterior se corrompe. Isso significa o quê? Que o homem exterior, que é o nosso corpo, está em decadência, ou seja, está envelhecendo. Desde que uma pessoa nasce, daí ela começa a envelhecer, não é? E à medida que vai passando, o homem exterior vai se corrompendo, vai envelhecendo, vai entrando em decadência, não é? Agora, aqui diz que o homem exterior, aliás, o homem interior se renova de dia em dia.
o homem interior, primeiro, ele é oculto no coração e a gente não pode ver, como a gente vê o homem exterior. Então a gente não vê o homem interior, porque ele está oculto no coração, né? E essas expressões, tanto de homem exterior, de homem interior e de homem interior do coração, são definições que a Bíblia dá do espírito humano. Então se refere ao nosso espírito. Então isso quer dizer que espiritualmente nós jamais vamos envelhecer, né? Porque o nosso espírito, ele é eterno, né? E se a gente tem no nosso espírito o Espírito Santo, né? Nosso espírito, ele vai sendo renovado dia a dia. Amém? Então nosso espírito é eterno. Aqui mesmo, nesse texto de 2 aos Coríntios, vamos ler o versículo 18 e depois o capítulo 5, versículo 1. 2 aos Coríntios 4, 18. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O corpo, o homem exterior se vê, ele é temporal, ele se corrompe, né? Quando o espírito sai do corpo, esse corpo vai para o pó, de onde ele veio. Mas o espírito, que é o nosso homem interior, ele se renova dia a dia, não é eterno. Amém? E aí no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui está falando de uma casa terrestre, de um tabernáculo. Está se referindo a quê? Ao nosso corpo. O nosso corpo é uma casa de terra para o nosso espírito viver na terra. Amém? Então é uma casa terrestre, né? E aqui está dizendo que quando essa casa terrestre se desfizer, quando que a casa terrestre se desfaz? Quando o espírito sai do corpo, não é? E aí isso vai se desfazer, vai se corromper, vai se deteriorar. Amém? Mas nós temos nosso espírito, né, que é uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém, gente? Então, veja bem, como a gente já falou, essas expressões de homem interior do coração, são expressões que a palavra de Deus fala do espírito humano. Então, o homem é um ser espiritual, não é? Quem nós somos? O nosso espírito. Amém? O nosso espírito é o nosso eu verdadeiro. Eu não sou esse corpo. Essa aqui é só uma casa para o nosso espírito, que é o nosso homem interior, viver na terra. Amém? Então nós somos um ser espiritual, né? Nós temos uma alma e habitamos no corpo, não é? E nós entramos em contato com o mundo físico por meio do nosso corpo. Nós entramos em contato com o mundo espiritual por meio do nosso espírito. E nós entramos em contato com o mundo intelectual, das emoções, da vontade, por meio da nossa alma. Amém? Mas nós entramos em contato com o mundo espiritual por meio do nosso espírito. Não é? Por isso que Jesus falou que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus com o nosso espírito, com o nosso coração, com o nosso homem interior do coração. Amém, gente? Então, é o espírito humano, ou que nós chamamos também de coração do homem, que crê. Então, a fé verdadeira é do coração, não é intelectual, não é mental, não é da cabeça, nem é do corpo, não é? A fé verdadeira é do espírito, é do coração. Amém, gente? Amém? Bom, agora vamos falar sobre dois tipos de fé. Então, primeiro nós vamos falar sobre a fé de Tomé.
Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20, vamos ler 25 a 29. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 25 a 29. Vamos ler o 24 também. Vamos ler o 24. Então, João 20, 24 a 29. Se quiserem participar, podem participar. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Nós somos bem-aventurados, né? Não vimos e cremos. Amém. Então, gente, aqui nós vamos pensar aqui sobre a fé de Tomé, né? E nós já deu para a gente perceber que tipo de fé é de Tomé. Qual é a fé? A fé da cabeça, não é? A fé da cabeça, não é? Então, a fé do tipo de Tomé é a fé da cabeça, é a fé da mente, é a fé das emoções. Acredita somente naquilo que consegue ver, que consegue ouvir, que consegue apalpar, que consegue cheirar ou que consegue sentir, não é? Então, esta fé baseia-se em quê? No raciocínio mental, naquilo que com a razão consegue entender e nos sentidos, não é? Então, trata-se de crer naquilo que os seus sentidos físicos dizem à mente. Então, essa é a fé da cabeça, é a fé de Tomé, não é? E aí, nós vimos que quando Jesus apareceu a Tomé, apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. E aí eles falaram: nós vimos o Senhor. Ele falou: não, de modo nenhum acreditarei. Eu preciso botar a minha mão lá onde ficou o sinal dos cravos, do lado, né, palpar, senão eu não vou acreditar. Não é? E quando Jesus apareceu depois, 8 dias depois, Jesus falou: então põe aqui a mão na minha mão, põe a mão no lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Deus deu um sacode, Jesus deu um sacode. Né? Eu acho que o sacode de Jesus não é só para Tomé, não. É para nós hoje. Amém? Jesus está falando para nós hoje: não sejas incrédulo, mas seja crente. Amém? Nós somos chamados de crentes porque nós cremos. Amém? Cremos em Deus, cremos na palavra de Deus. Amém? Nós cremos que o que Deus falou é verdade. Amém, gente? Amém? E aí, depois que Jesus chegou e falou para ele botar a mão na mão do lado, e aí ele falou: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus falou: porque me viste, creste? Não é?
Então, qualquer pessoa pode ter esse tipo de fé, não precisa ser crente. Não é verdade? Qualquer incrédulo que vê, não é, a manifestação e que pode ver, que pode tocar, que pode sentir, vai crer, não é? Então qualquer pessoa, seja ela crente ou incrédula, crê com esse tipo de fé. Não precisa nem ser crente, não é? Agora, no final, Jesus, ele admirou, não é, o tipo de fé daqueles que não viram, mas creram, não é? Então Jesus admirava a fé dos que não viram e creram. Então Jesus admirava, né, a fé que é segundo o coração e não segundo a mente. Jesus, ele admirou a fé do coração, ou seja, a fé que vai além dos sentidos, que vai além do entendimento. Amém? Agora então vamos falar sobre a fé do tipo de Abraão, não é? Vamos lá para Romanos 4. O apóstolo até pregou sobre esse texto recentemente. Romanos 4, versículos 17 a 21. Aleluia. Romanos 4, 17 a 21. No finalzinho do 16, está falando sobre quem o texto está falando, né? Abraão é pai de todos nós. Amém? Então vamos a partir do versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Então veja só, versículo 18. Diz assim a parte inicial: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Amém? Então aqui está dizendo que Abraão creu. Agora, ele creu com base em quê? Veja só, ele creu para vir ser pai de muitas nações. Como? Segundo o que lhe fora dito. Amém? Qual foi o fundamento da fé dele? O que Deus tinha dito a ele. Amém? Segundo o que lhe fora dito. Então Abraão não creu com base naquilo que ele via, que ele sentia. A sua fé não estava fundamentada, né, nos seus sentidos, né, esperando que os seus sentidos dessem alguma percepção, não é? Então não estava fundamentada no que os seus sentidos lhe permitiam perceber, nem no que sua mente lhe dizia. Mas Abraão, ele creu no que Deus tinha falado a ele. Amém? Agora vamos ver o que foi que Deus falou a Abraão, não é? Em que Abraão creu? Então, versículo 17, que nós já lemos. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Aqui está dizendo como está escrito. E onde está escrito isso? Onde foi que Deus falou isso para ele? Vamos lá para Gênesis, deixa o dedo aí, para vocês não perderem. Mas vamos lá para Gênesis 17, versículo 5. Gênesis
17, 5. Amém? Chegaram aí? Esse aí é muito fácil de chegar, né? Vamos juntos? Versículo 5. Abraão já... 17, 5. Então vamos lá. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Amém? Então aqui foi Deus falando com Abraão, não é? Aqui diz que Abraão tinha atingido a idade de 99 anos quando Deus apareceu a Abraão e Deus falou para ele, não é? Que por pai de numerosas nações te constituir. Amém? Então Abraão tinha que idade? 99 anos, quando o Senhor lhe apareceu e disse isso: por pai de muitas nações te constituir. É muito importante a gente observar que Deus não falou para ele: eu vou te constituir por pai de muitas nações algum dia. Eu vou te constituir, não é? Mas Deus falou que ele, por pai de muitas nações, te constituir. Ou seja, eu já te constituí. Então, a gente precisa entender que a fé sempre está no tempo presente. Quando foi que Abraão creu nisso? Foi quando isso aconteceu? Não, ele creu no momento em que ele ouviu a promessa. Amém? Então a fé está sempre no tempo presente. Então as pessoas que vão sempre receber alguma coisa em algum dia, nunca obtêm. Não é? Conhece esse tipo de pessoa? Que lhe diz assim: ano que vem vou ler a Bíblia toda, não é? Ano que vem. Aí quando chega o ano que vem, até o dia começa e não continua, né? Eu vou, algum dia eu vou entrar na escola de motorista para aprender a dirigir. E vai passando ano após ano e nunca entra, não é? Então, as pessoas dizem: eu vou receber o batismo com o Espírito Santo algum dia, não é? Mas nunca recebem. Não é? Ou então elas dizem: vou receber minha cura, vou receber minha cura algum dia, né? E pessoas assim, elas continuam doentes e algumas delas já até morreram, não é? Ou então as pessoas dizem: eu vou ser salvo um dia, não é? Então as pessoas que falam assim, elas acabam morrendo e indo para o inferno. Não é? Por quê? Veja só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios 6, 2. O que está escrito? Vamos ler juntos? Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Gente, o ontem já passou, é passado. O amanhã é futuro, ainda não chegou. O único tempo que existe para nós é sempre o agora, é o hoje. É o hoje que existe para a gente, não é? Então, agora é o dia oportuno, agora é o dia da salvação, não é? Lá em Hebreus, no capítulo 3, né, está escrito, precisa abrir: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então o que existe para a gente é o hoje, é o agora. Amém? Então, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, veja lá, Hebreus, todos nós sabemos esse texto de cor,
não é? Quem sabe de cor pode falar aí. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. A fé é. Esse verbo está em que tempo? No presente, não é? Então eu vou ter fé nas coisas que se esperam e nas coisas que não se veem. Quando? Hoje, agora. Amém, gente? Então, se não for agora, não é fé. Amém? Se não for agora, não é fé. A fé é agora, é no tempo presente. Amém, gente? Então, a gente vê que, na realidade, Abraão creu que Deus já o fizera pai de numerosas nações. Ele com 99 anos, e quando isso aconteceu ele estava com 6, né? E a esposa com 90, não é? Então Abraão creu que Deus já o fizera pai de muitas nações. Ele creu, na realidade ele creu que Deus já o fizera. Ele não creu que Deus ia fazer, ele creu que Deus já o fizera, não é? Pai de muitas nações. Então a gente vê que a fé, ela chama a existência as coisas que não existem. Amém? Então é assim que as coisas que não existem vêm a existir. Amém? É pela fé. Nós chamamos a existência as coisas que não existem. Amém? E é dessa forma que as coisas que não existem vêm a existir. Agora, as pessoas falam assim, olha, não é? É preciso ter bom senso, não é? Há quem diga, o bom senso dirá diferente, não é? E onde que está escrito na Bíblia que nós andamos por bom senso? Tem algum lugar na Bíblia que está escrito isso? Que nós andamos por bom senso? Não, não tem lugar nenhum escrito na Bíblia. Agora, está escrito na Bíblia, veja só, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo aos Coríntios 5, 7. É um versículo pequenininho, não é? Mas isso aqui está escrito na Bíblia. Nenhum lugar na Bíblia está escrito que nós andamos por bom senso. Mas está escrito na Bíblia que nós andamos por quê? Por fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então a palavra de Deus diz que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Então, se fosse pelo bom senso, o bom senso diria o quê? Com um homem, não é? De 100 anos, uma mulher de 90 anos, não é? Uma mulher que já não tinha os costumes das mulheres, como diz lá no Gênesis, né? A mulher não menstruava, e mesmo quando ela menstruava, ela era estéril, não é? Então o bom senso ia dizer o quê? Que desse mato não sai coelho. Não é verdade? O bom senso, né, ia dizer que um homem e uma mulher com essas características não podem ser pais de uma criança, não é? Mas a gente vê que Abraão não andava pelo que ele via. Abraão não andava pelo bom senso. Ele creu naquilo que Deus lhe falou, não é? Então, Abraão creu em algo que ele não podia ver. Tomé, ele cria naquilo que ele via, não é? E nós vemos que quando a gente lê lá a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, a gente encontra Abraão lá, mas a gente não encontra Tomé lá. Não é verdade? Não é? Então Abraão, ele creu naquilo que ele não via, e Tomé, ele creu naquilo que ele via, não é? E na relação dos heróis da fé a gente encontra
Quem? Abraão. Tomé não. Agora vamos lá para Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Aleluia. Glória a Deus. Como? Amém. Amém. Eu creio. Veremos isso acontecer. Continuaremos vendo. Nós já vimos um pouquinho, não é? Já tivemos já uma experiência, não é? Mas Deus quer fazer muito mais, né? Se bem que cachorro ressuscitar a gente já viu, e uma pessoa também. Amém. Então vamos lá, 3:5. Vamos ler juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Então confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. O nosso entendimento está se referindo a quê? À nossa mente, ao nosso raciocínio, aos nossos pensamentos, não é? Então, em outras palavras, esse texto está querendo dizer o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não dependa da tua própria mente ou raciocínio humano. Amém? Amém, gente? Então, é exatamente aí que boa parte dos crentes são derrotados, não é? Porque é preciso que nós saibamos que a fé, ela vai operar no nosso coração, mesmo havendo dúvidas na nossa mente. Amém? Então, aqui, às vezes, existem dúvidas na nossa mente, mas a fé operará no coração, mesmo havendo dúvidas na nossa cabeça. Então, confie na palavra de Deus, e não nos sentimentos, e não nos pensamentos, não no seu raciocínio. O seu raciocínio, né, se você está com sintomas, você procurou um médico, né? Saiu lá o resultado dos exames, o médico deu o diagnóstico, as notícias não são lá essas coisas, então você fica com a mente a mil. Mas a fé, ela não está na mente, a fé está no coração. Então confie na palavra de Deus e não nos seus sentimentos, não nos seus pensamentos. O que importa é a palavra de Deus e não o que nós sentimos, os nossos sentidos, não o que nós achamos, não o que nós pensamos. A nossa fé deve se firmar naquilo que Deus diz. Amém? Então não devemos ter fé nos nossos sentimentos. Aqui não está falando para a gente ter fé no sentimento. Aqui não está falando para a gente ter fé nos pensamentos. Aqui está falando para a gente ter fé na palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Então não vamos ter fé nos sentimentos, não vamos ter fé nos pensamentos. Vamos nos firmar na palavra de Deus. Então, eu creio que todos nós já passamos e vamos passar, ainda enquanto estamos na terra, por situações em nossas vidas cujas circunstâncias, os sentimentos, a vista, os pensamentos são completamente contrários às promessas de Deus, não é? Mas aí é nessa hora que nós vamos firmar nosso coração nas verdades de Deus. Vamos dizer dentro do nosso coração, nós cremos segundo a palavra de Deus diz, nós cremos segundo o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito e nisso eu creio. Amém, amém, gente? Amém? Então, a gente não pode se impressionar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com os nossos sintomas, com os nossos sentimentos. Nós precisamos nos firmar nas verdades da palavra de Deus, naquilo que nós cremos. Então, a palavra de Deus sempre vai funcionar.
Basta que a gente ouse crer e basta que a gente ouse agir à altura da palavra de Deus. Amém? Para a gente concluir, Efésios 5:1. Aleluia. Vamos ler juntos Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos ler de novo? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é um Deus de fé. Amém, gente? Amém? E nós somos filhos de um Deus de fé. Amém? E aqui está falando para a gente ser imitador de Deus, como filhos amados. O filho do diabo se parece com o diabo. Amém? Mas um filho de Deus se parece com Deus. Amém? E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da fé. Logo, os filhos da fé, os filhos de Deus, se parecem com Deus. E nós precisamos imitar Deus. E Deus é um Deus de fé. É um Deus que se move em fé. Né? Em Hebreus, veja só, Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Aleluia. Chegaram aí? Então vamos ler juntos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Deus é um Deus de fé. Pelo poder da sua palavra, Ele fez todas as coisas que existem daquelas que não aparecem. Amém? E Deus está nos chamando a imitar a Ele. Amém? A fazer como Ele fez, não é? A por meio da palavra dele trazer à existência as coisas que não existem. Vamos fazer o mesmo que Deus fez, não é? Então, gente, é por isso que nós precisamos de meditar na palavra, porque para você saber o que Deus diz a você, você precisa de ter conhecimento da palavra, para quando vier, né, uma circunstância difícil na sua vida, você sabe a palavra, para você se firmar nessas verdades, para você crer nessas verdades, para você falar essas verdades e para você agir à altura da palavra de Deus. Amém? Então precisamos meditar na palavra, de alimentar o nosso homem interior, que é o nosso homem espiritual, com a palavra de Deus. Então a fé genuína vem de ouvir a palavra de Deus, não é? É o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a genuína fé provém de ouvir a palavra de Deus, de orar em linha com a palavra de Deus. Existem muitas orações, gente, que as pessoas chegam diante de Deus orando incredulidades. Amém? A gente vai orar certo, orando em harmonia com a palavra de Deus. Se a gente ora problema, ora circunstância, ora incredulidade, isso não faz nenhuma cosquinha em Deus. Agora, o que vai mover o braço de Deus, se eu chego para Ele e falo o que Ele disse na palavra, e reivindico o que Ele prometeu a mim na palavra, isso vai mover o braço de Deus. Amém, gente? Então, a fé genuína, ela provém de ouvir a palavra de Deus, de orar em harmonia com a palavra de Deus, de ficar firme na palavra de Deus diante das circunstâncias adversas, contrárias. E isso sim vai produzir resultado na nossa vida. Então, a fé genuína, ela vem do coração e não da cabeça. Amém? Você pode ter dúvida na cabeça, mas se no teu espírito, no seu coração, você se firma nas verdades de Deus,
então você vai ver aquilo que você crê, que você está falando, que você está orando da palavra, dando resultados na tua vida. Amém? Amém.